Olá, turma, que só tem fera, tudo ok com vocês? Vamos para a correção. Página 435, eu já tinha explicado. Está assim, questão 1. Sabendo que x é um número natural positivo, quantos elementos tem o conjunto solução da inequação? Então, vamos resolver essa inequação. Vamos aproveitar que ela já está aqui embaixo, fica mais fácil para fazer a solução. Preciso repetir. Então, bom, eu preciso fazer o MMC porque eu tenho uma inequação fracionária, né? E o MMC de 4 e 3 vai dar 12. E aonde não tem o número, eu coloco 1. Então, 12 é o valor do MMC. Então, eu tenho aqui 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, 3 vezes menos x vai dar menos 3x. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 5, 60. Então, mais 60. Maior 12 dividido para 3, 4. 4 vezes x, 4x. 12 dividido para 1, 12. 12 vezes menos 2, menos 24. Então, depois que a gente fez o cálculo do MMC, a gente pode cortar esse 12 do denominador e trabalhar só com os numeradores. Então, tudo que tem x vai para o lado direito, tudo que não tem, no caso, vai para o lado esquerdo, tudo que não tem vai para o lado direito. Mudou de lado, muda de sinal. Então, menos 3x menos 4x maior menos 24, passo 60 para o outro lado, fica menos 60. Menos 3x menos 4x menos 7x. É maior, menos 24, menos 60, menos 84. Bom, ele ficou negativo, então vou ter que fazer a multiplicação por menos 1. Então, eu vou fazer a multiplicação da inequação toda. Então, vai ficar 7x, esse sinal inverte, vai passar para menor 84. X é menor que 84 dividido por 7. X é menor que 84 dividido por 7 é igual a 12. Então, a pergunta é, sabendo que x é um número natural positivo, quantos elementos tem a solução da inequação? Então, ó, eu sei que meu x, ele é menor do que 12. Ele é 12? Não, ele é menor do que 12. Então, o 12 não entra. Então, como meu x ele é um número positivo natural, então não pode ser os números negativos, né? Então, eu tenho 12, não entra, então eu tenho 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, no caso, o total de elementos que você tem, então a sua resposta vai ser 11 elementos. Você tem 11 números. Bom, vamos para a questão 2. Está assim, Viviane é professora de matemática. Certo dia, sua turma de alunos perguntou-lhe a sua idade. Ela prontamente respondeu, o dobro da minha idade, adicionado de 40 anos, é menor que o triplo dela. Então, já tinha explicado, a questão está aqui, então vamos resolver. Viviane tem mais que 40 anos? Então, vamos ver. Então, vamos passar o x, né? Para o lado esquerdo, 3x vai ficar menos 3x, menor, 40 vai ficar menos 40. Então, eu tenho menos x menor que menos 40. Bom, ficou negativo, vou fazer a multiplicação por menos 1 e vou mudar a equação todinha aqui de baixo, essa última linha. Então, aqui vai passar maior e o 40 vai ficar positivo. Então, x é maior que 40. Então, sim, Viviane tem mais que 40 anos.
Então, a resposta é sim. Ela tem mais de 40 anos. Na questão 3, nós temos aqui 3 planos de telefonia, né? E está sendo apresentado aqui nessa tabela. Então, eu já tinha explicado, né? Todos os planos, e na questão A está assim: qual é o plano mais vantajoso para alguém que utilize 25 minutos por mês? Então, você, durante o mês, você vai utilizar 25 minutos. Então, pegando o valor fixo com o valor adicional, multiplicado pelos 25 minutos, você vai saber quanto que vai dar cada plano. Então, aqui no plano A, eu tenho aqui R$ 35,00 mais 50 centavos por minutos, vezes 25 minutos, que no caso é o valor, são os minutos que vai gastar mensal. Então, nós vamos fazer a continha aqui, né? Então, eu tenho 35 reais mais 50 centavos vezes 25, 50 centavos vezes 25, vai dar 12,50. Mais 35 reais vai dar 47,50. Então, esse é o valor do primeiro plano, plano A. Vamos ver aqui o plano B. Claro que para ser mais vantajoso, o valor precisa dar menor, né? Então, eu tenho 20 reais mais 80 centavos vezes 25, vai dar 20 reais. Então, aqui eu tenho 20 reais mais 20 reais, eu tenho 40 reais. Então, aqui, ó, o plano B já é mais vantajoso que o A. Vamos ver o C agora. Então, no caso aqui, a gente não tem o custo fixo, só o custo adicional, que é R$ 1,20. Apesar do minuto ser mais caro, nós não temos o custo fixo. Então, eu acredito que vai ficar bem mais barato. Então, eu tenho R$ 1,20 vezes 25 minutos, vai dar R$ 30. Então, resposta, o plano C. O plano C é mais vantajoso, né? Opa. É mais vantajoso. Então, o plano C ganhou aí. Então, a partir de quantos minutos de uso mensal o plano A é mais vantajoso que os outros dois? Então, primeiro eu vou comparar o plano A e o B, tá? Então, eu tenho aqui R$ 35,00, eu vou colocar só o 35, mais 50 centavos, X, né? Porque a gente não sabe o tempo, menor, para ele ser mais vantajoso, ele tem que ser menor. Então, menor. E o B, que é o plano B, 20 mais 80 centavos vezes X. Então, passando tudo que tem letra para o outro lado, né? 50x menos 80 centavos vezes X é menor que 20 menos 35. Então, aqui eu vou ter 30 centavos de X, no caso negativo, menor que menos 15. Não pode ficar negativo, então vou fazer a multiplicação por menos 1, que vai dar 0,30x. O sinal inverte, vai passar para maior, e o 15 fica positivo. Então, x é maior que 15, dividido por 0,30. Então, x é maior que 50.
Então, o plano A, ele só é mais vantajoso que o plano B a partir de 51 minutos, tá? Então, vamos ver agora o plano A e C. Vamos ver agora o plano A e C. Então, A, R$ 35 mais 50 centavos vezes X, menor que o plano C, no caso o plano C é R$ 1,20 vezes X, não tem o custo fixo. Então, 0,50x menos 1,20x menor que menos 35. Então, aqui eu tenho menos 0,70x menor que menos 35. Vou fazer a multiplicação por menos 1, que não pode ficar negativo. Então, vai ficar 0,70x, o sinal inverte, passa para maior, 35. Então, x é maior que 35 dividido para 0,70. X é maior que 50 também. Então, aqui, ó, o plano A é mais vantajoso que o plano C a partir de 51 minutos, ok? Bom, vamos aproveitar aqui a explicação. Então, tá assim, determine em centímetro, a maior medida inteira do comprimento de um retângulo, sabendo que essa medida é 4/5 da medida da largura e que o perímetro deve ter, no máximo, 30 centímetros. Então, eu já tinha explicado, né? Eu desenhei direitinho, coloquei aqui aí na equação. E nós podemos resolver assim, ó, nós podemos somar esses dois que têm os denominadores iguais e esses dois aqui antes de fazer o MMC. Então, eu tenho aqui 4x mais 4x, 8x sobre 5, mais 2x, menor ou igual a 30. Fazendo o MMC, eu vou ter 5. Deixa eu colocar um traço aqui melhor. Então, eu vou fazer a divisão, né? 5 dividido para 5 vai dar 1. 1 vezes 8x. Então, é só colocar o 8x aqui. 5 dividido para 1, 5. 5 vezes 2x vai dar 10x. Menor ou igual. 5 dividido para 1, 5. 5 vezes 30. É a mesma coisa aqui, 150. Então, eu posso eliminar esse 5 depois que eu faço o MMC. E eu vou trabalhar só com os numeradores. 8x mais 10x, 18x, menor ou igual a 150. X menor ou igual a 150 dividido por 18. X menor ou igual a, se você for reduzir, vai dar 25 terços. 25 terços, né? Se você for dividir 25 terços para achar o número decimal, x é menor ou igual a 8,3. Aproximadamente, né? Porque ele vai dar uma dízima. Então, 8,3 é um valor aproximado aí. Bom, mas ele quer, no caso, a maior medida inteira. Só que 8,3 não é um número inteiro. Então, eu vou colocar o valor mais aproximado. No caso, o valor mais aproximado seria 8, tá? Então, a maior medida inteira do comprimento do retângulo é 8. Então, a resposta, você vai colocar 8 centímetros. Se você for ver o comprimento, vai dar menor, porque aqui, ó, a gente tem
4/5 de x. E x, 4/5 de x, deu vezes 25/3. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, eu tenho 100 sobre 15. Se você for reduzindo, vai dar aproximadamente, também vai dar uma dízima periódica, 6,6, vai dar 6,666. Então, o maior valor é o 8,3, sendo que tem que ser a maior medida inteira. Então, no caso, o maior número inteiro é 8. Então, essa é a resposta. E na página 436, questão 5, tá assim: qual deve ser o maior número inteiro que se pode atribuir a x para que o triplo de x mais 6, adicionado de 18 unidades, seja menor que 48? Então, né, eu já tinha explicado aqui, então eu vou aproveitar e vamos resolver aqui. Então, aqui eu tenho uma distributiva, né, o 3 está multiplicando x e está multiplicando 6. Então, eu vou ter 3x mais 18. Aí, repete o restante, né? Mais 18, menor que 48. Aí, eu tenho 3x menor que 48. 18 mais 18, 36. Passando para o outro lado, vai ficar menos 36. 3x é menor. 48 menos 36, 12. Então, x é menor do que 12, dividido por 3. X é menor do que 4. Então, qual deve ser o maior número inteiro que se pode atribuir a x? Então, no caso, o maior número inteiro seria o quê? 3. O x ele é menor que 4. 3, 2, 1, 0. Sendo que ele quer o maior número inteiro. Então, o maior número inteiro que podemos atribuir, eu rio escrever nisso, atribuir a x é 3. Ok? Então, esse aí é o valor do x, o maior número inteiro. Na questão 6, tá assim: quais números inteiros são soluções ao mesmo tempo das inequações? Então, eu tenho duas inequações, né? E eu preciso dos números inteiros que são soluções ao mesmo, tanto da primeira quanto da segunda inequação. Então, vamos resolver aqui a primeira inequação. Então, tem que prestar atenção, porque aqui no meio tem um sinal de menos, tá? Esse sinal de menos não pertence ao 27. Tudo que vem depois dele vai alterar, né? Porque na regra de sinais muda. Então, menos vezes mais do 27 vai ficar menos 27 e menos vezes menos x vai ficar mais x. Então, eu vou copiar aqui. Deixa eu colocar o tracinho aqui para ficar mais fácil para mim. Então, seis x menos 7 sobre 2, aí vai virar menos 27 mais x sobre 10, maior que zero. Então, como é uma inequação fracionária, eu preciso fazer o MMC, e o MMC de 2 e 10 é 10. Então, o 10, ele vai dividir todos os denominadores,
todos os denominadores e o resultado vai lá em cima. E depois a gente faz a multiplicação pelos numeradores. Então, vamos lá. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, 5 vezes 6x, 30, 30x. 5 vezes menos 7, menos 35. 10 dividido por 10 vai dar 1, né? Então, multiplicando aqui vai dar menos 27, mais x. Aqui, o zero não muda nada, né? Então, é só copiar 0. Depois da gente fazer o IMC, a gente corta o denominador 10 e vamos trabalhar só com os números dos numeradores. Então, eu tenho 30x mais x e vou passar o resultado para o outro lado, menos 35 menos 27, eu tenho 62, eu jogo para o outro lado, fica mais 62. Então, aqui também para economizar espaço aqui, 30x mais x, eu já vou colocar o 31x. Então, aqui, é 31x. Aí, como eu preciso do resultado aqui, vou isolar o valor de x. X é maior que 62, o 31 passa para baixo dividindo. 62 dividido para 31, meu x é maior que 2. Então, aqui eu já tenho um resultado, tá falando que x é maior do que 2. Então, vamos fazer agora a segunda inequação. Bom, na segunda inequação, antes da gente fazer distributiva, não pode esquecer que nós temos um sinal de menos aqui. Então, esse 6, que era positivo, passa a ser negativo, tá? Então, vai ficar menos 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, x menos x sobre 2 é maior que 1. Então, vai ficar menos 3 vezes 5, então vai dar menos 15. Então, eu vou ter menos 15. Menos 3 vezes menos x, eu vou ter mais 3x. E o 4 continua aqui no denominador. Bom, fazendo isso, eu vou fazer o meu MMC, vou colocar um onde não tem número. E o MMC entre 2 e 4 é 4. E vou dividir esse número 4 por todos os denominadores e o resultado multiplicar pelos numeradores. Então, vamos lá. 4 dividido para 1 vai dar 4. Então, lá em cima a gente vai colocar o 4. E 4 vezes x é igual a 4x. 4 dividido para 2 é igual a 2. Então, 2 vezes menos x, menos 2x. 4 dividido para 1 vai dar 4. 4 vezes 1, 4. E 4 dividido para 4 vai dar 1. Então, eu vou ter menos 15 mais 3x. Aí, eu posso cortar o denominador 4. Tudo que tem x eu vou passar para o outro lado. Então, eu tenho 4x menos 2x. E o mais 3x que está do outro lado, eu passo para cá, então fica menos 3x. Maior que 4 menos 15. Então, aqui eu tenho 4x menos 2x vai dar 2x.
2x menos 3x, eu vou ter menos x maior. 4 menos 15, vou ter menos 11. Bom, aqui eu vou ter que fazer uma multiplicação por menos 1. Então, eu vou ter x é menor que 11, né? Então, qual vai ser a solução? Não pode esquecer que a solução tem que ser ao mesmo tempo para as duas equações. Então, aqui, ó, como na primeira x é maior do que 2, então eu já sei que eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sendo que a segunda, o x é menor do que 11, então eu tenho que parar no 10, tá? Então, a solução aqui vai ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é 10. Na página 449, questão 1, está assim: considerando a equação, aí temos a equação aqui, a equação de segundo grau, o x está elevado ao quadrado, no universo z, ou seja, números inteiros, é incorreto afirmar que, então nós vamos marcar a resposta errada, incorreta. Então, vamos resolver aqui. Eu tenho menos x ao quadrado, passo 121 para o outro lado, vai ficar menos 121. Bom, ele não pode ficar negativo, vou fazer a multiplicação. Nós vamos ter x ao quadrado é igual a 121. E para tirar o quadrado daqui, a gente já aprendeu que joga na raiz é igual a mais ou menos raiz quadrada de 121. E a raiz quadrada de 121 é 11. Então, essa é a minha solução. 11 positivo e 11 negativo. Então, vamos ver qual a resposta incorreta. Então, a resposta incorreta aqui é a letra D, né? Porque menos 121 e 121 são raízes da equação, não são. Na questão 2, eu já tinha explicado também, coloquei até fórmula aqui. Então, se você analisar aqui a figura, em cada imagem da sequência aumentam duas bolinhas, uma na parte superior e a outra na parte inferior. E assim vai. Aí está perguntando qual é a alternativa verdadeira. Então, através dessa fórmula aqui, a n é igual a 4, 4 porque começa com 4 bolinhas. E depois mais 2 porque vai aumentando de 2 em 2. Tá? Aí, mais a fórmula n menos 1. Então, se você colocar aqui, ó, a quarta figura dessa sequência 9, se você colocar o 4 aqui no lugar do n, e aqui não vai dar 9, tá? Então, a única questão que deu correta foi a questão D. Se você colocar aqui, ó, a 6, né, porque é a sexta casa, então, a 6 é igual a 4, opa, 4 são 40. Deixa eu só consertar aqui. Então, 6, 4 mais 2, vezes 6 menos 1. Então, eu vou ter a 6 é igual a 4 mais 6. 6 menos 1 vai dar 5. Então, 2 vezes 5. Então, a 6 é igual a 2 vezes 5, 10. 10 mais 4, 14. Então, a questão D é correta. A sexta figura dessa sequência tem 14 círculos. E na questão 3,
A gente analisando a figura, é possível concluir aí, ó, que A1 é igual a 1, A2 é igual a 4, aí você vai vendo a quantidade de bolinhas. 3 elevado ao quadrado é igual a 9, temos 9 bolinhas. 4 elevado ao quadrado é igual a 16, 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Então, se for 6, 6 elevado ao quadrado, 36. Então, está correto. A sétima figura tem 7 bolinhas vermelhas, também vai ter 7 bolinhas vermelhas. Então, a única questão aqui que não bate, se você for resolver, é a questão C, tá? Porque, ó, se a fórmula que a gente tem aqui, ó, AN é igual, esse N ao quadrado, vai dar a quantidade de bolinhas, então aqui, ó, a 10, no caso, a 10ª figura tem 1000 bolinhas, então não vai ser 1000 bolinhas, vai ser 100 bolinhas. Então, como é para marcar a afirmativa errada, né, não podemos afirmar que a 10 é igual a 1000, porque a 10 é igual a 100. Então, a alternativa para marcar é a letra C. E a questão 4 é para marcar a alternativa verdadeira, então de cara a gente já acha que a letra A é a alternativa correta. Tá assim, ó, AN é igual a 7 vezes N, com N natural. Então, se eu botar aqui 1, 2, 3, 4, é uma expressão que determina a sequência dos múltiplos de 7? Sim. Então, se eu colocar aqui, ó, AN é igual a 7N, então, se eu colocar 1, vai dar 7 vezes 1, 7. A2, 7 vezes 2, 14, que são números que são múltiplos de 7. Então é isso aí, galera. Um beijão e até a próxima.